Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês as atualizações que eu fiz na minha carteira, porque infelizmente eu tive que vender uma parte dos meus ativos e antes eu estava com valor investido de 1.025,41 e hoje eu fiquei apenas com valor de R$ 300. Só que como eu já investi um valor de R$ 50 esse mês, eu estou com um valor investido de R$ 350,58 e um patrimônio de R$ 357,32. E a minha carteira, que antes estava dividida entre criptomoedas e renda fixa, hoje está 100% na renda fixa. E os meus ativos, que antes tinha Bitcoin, USDC, GRT, hoje tem apenas a renda fixa no valor de R$ 357,32 e eu estou no lucro de R$ 6,74. E fica aqui a importância de você ter uma reserva de emergência antes de você começar a investir, para que caso aconteça imprevistos, como aconteceu comigo, você tenha a sua reserva de emergência e não precise utilizar os seus ativos para poder arcar com os seus imprevistos, com as suas emergências. Mas no meu caso, mesmo sabendo que o mais aconselhável é montar uma reserva de emergência primeiro antes de começar a investir, eu optei por montar a minha reserva de emergência e investir ao mesmo tempo, por causa também da questão do tempo, que o tempo que eu vou levar para poder montar a minha reserva de emergência para depois começar a investir, eu acabo encurtando esse tempo, né? Montando a reserva e investindo ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo correndo esse risco de acontecer um imprevisto, principalmente nesse começo, né, que a gente não tem um valor assim razoável na reserva de emergência para poder se virar. Então, é, eu sabia dessa questão da importância de montar a primeira reserva de emergência, mas optei por montar a reserva e investir ao mesmo tempo. E eu tenho também que dar graças a Deus que eu tinha esse valor investido, porque se eu não tivesse esse valor investido, eu teria que entrar numa dívida, fazer um empréstimo, alguma coisa assim do tipo, para poder me virar aí na hora desse imprevisto. Então, por mais que eu não tenha ainda uma reserva de emergência num valor bom, né, que dê para me virar nesses momentos, ter só o fato de ter um dinheiro investido também já me ajudou, porque por mais que eu tenha tido que vender uma parte dos meus ativos, que não é legal, a gente sente aquela tristeza, né, de ter que vender uma parte, porque a gente sabe o esforço que foi para poder a gente começar a investir e então, quando a gente tem que vender um ativo ali, a gente sente aquela tristeza, aquela coisinha chata, mas eu tenho que dar graças a Deus por ter esse dinheiro para poder me virar. Então, por mais que tenha dado essa tristeza de ter que vender uma parte, eu fiquei com um sentimento de gratidão também por ter tido como me virar. E agora é continuar, porque é aquele negócio, né, gente? Como a gente tem uma visão de investir pensando no longo prazo, muita coisa pode acontecer durante esse tempo e eu quero deixar aqui também essa coisa de que, independente do que aconteça durante esse tempo que você vai investir, que você possa continuar, que você não pare, porque por mais que você por mais que aconteça algum imprevisto, você tem que vender uma parte dos seus ativos, você pode continuar, você pode ir investindo aos poucos e se você parar vai ser pior, porque aí se acontecer algum imprevisto durante esse tempo, você não vai ter nada e aí
você vai acabar entrando, como eu falei, na dívida, no empréstimo, no cartão de crédito ou alguma coisa do tipo. Então, independente do que aconteça, é muito importante você continuar. E eu poderia simplesmente não falar nada sobre isso e seguir em frente, mas eu eu quero deixar tudo registrado aqui, e eu sei também que isso que aconteceu comigo pode acontecer também com outras pessoas. E eu quero que esse vídeo ele sirva não só para mostrar essa questão da lição, de ter a reserva de emergência antes de começar a investir, mas também essa questão de resiliência, para que você, independente se um dia acontecer isso com você, que você possa continuar investindo e que daqui a alguns anos eu também possa, né, lembrar desse momento, tipo, lembrar, falar, olha, lá no começo eu tive que vender uma parte dos meus investimentos, mas eu não desisti, eu continuei e hoje eu tenho aqui os meus 100 mil investidos. Então, que esse vídeo ele seja essa lição e essa motivação para caso isso aconteça com você, você possa continuar firme no seu objetivo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. E se você quer continuar acompanhando os meus vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.